Ora, antes de começarmos, porque pode haver ainda alguém que vai entrar, tem assim alguma pergunta, assim algum comentário no que diz respeito ao nosso encontro de hoje? Sabe o que é que nós vamos fazer? Tem alguma ideia? Não? Olha, eu não tenho ideia absolutamente nenhuma. Ok. É mesmo. Mas estás aqui. Eu estou aqui por confiar em si e sei Obrigado. que traz sempre uma abertura e sei que vai ser uma coisa boa, mas não faço ideia. E perguntei-me várias vezes hoje o que é que vai acontecer e eu não faço ideia, mas sei que vai ser uma coisa boa. Ora que lá temos um tópico, temos um tema, mas o que vai acontecer eu também não sei. Vai acontecer coisas importantes, certamente. Ora, não, eu esqueci-me de ir buscar. Está ali. Depois eu já mostro. Ora, a razão porque é que eu decidi de fazer, oferecer, partilhar este ateliê é muito simples. É muito simples. E claro, existem aqui terapeutas neste grupo que vão confirmar aquilo que eu vou dizer. Portanto, a vasta, esmagadora maioria, para não dizer a totalidade dos seres que estão a ser humanos, sofrem com a criança interior. Verdade ou mentira? Terapeutas que estão por aí. Portanto, tenho sempre de ir à criança interior. Mas não quer dizer que funcione. Ora, funciona sempre. Quando eu digo não quer dizer que funcione, é porque a pessoa pode não estar pronta. Estou-me a fazer entender? É muito importante compreender isso para quem está aqui e para quem é terapeuta. Nós não somos responsáveis por isso. Portanto, há pessoas que não estão prontas. Ora, quando eu falo da criança interior, eu espero que sejam capazes de estar comigo e compreender a que ponto isto é uma realidade. De 0 a 7 anos nós recebemos uma programação. E de 7 a 14 recebemos uma adicional, que é muito forte. Fica em nós. Portanto, as maiores feridas que um ser transporta são colocadas no seu ser nos primeiros 14 anos de vida. Se tu tens dificuldades com a energia dinheiro, vai procurar o que é que tu viste ou não viste, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu nos teus primeiros 14 anos. A vida é uma relação. A vida é uma relação. Nós relacionamos com a temperatura, relacionamos com pessoas, relacionamos com tudo. Mas nós somos seres programáveis. Nós somos seres programáveis. E os primeiros 14 anos recebemos um programa muito intenso devido ao facto que nós não temos a capacidade nem a habilidade de fazer a triagem. Dos 14 aos 21, dos 21 aos 28, temos mais capacidade de fazer triagem. No entanto, muitas vezes é feita devido à programação dos primeiros 14. E é aí que nasce o rebelde. É aí que nasce o rebelde. Ora, nós temos 2 dedos nas nossas mãos que determinam como é que foi a infância nos primeiros 14 anos. São estes 2. Ok? O mindinho e o indexo. A linguagem da quirologia seria o Mercúrio e o Júpiter. Então é o seguinte, faz parte do ateliê 2 e faz parte da compreensão. Ora, este dedo é o dedo da confiança interior. O dedo que indica como é que eu comunico aquilo que eu sinto.
A minha capacidade de comunicar aquilo que eu sinto, que eu acredito, que eu vejo. Ora, nós temos as falanges. Temos aqui uma, temos aqui duas e temos aqui três. Estão a ver? Três. Ora, este é o dedo que eu acabei de dar a interpretação. Se ele é curto, quer dizer está abaixo da última falange aqui, deste, se ele está abaixo, quanto mais abaixo, mais castração. Quanto mais abaixo, mais castração. Se ele está acima da falange, quer dizer que a pessoa foi capaz de... Atenção, que as mãos não estejam assim. É por isso que eu digo, ponham a mão em cima da mesa, karate chop, assim, e depois é que viram. Ora, antes de continuar, porque para ir falar com esta criança, eu primeiro tenho de compreender como. Primeiro tenho de compreender como. Porque se eu vou falar com ele na tristeza e na comoção e com o sentimento de vítima e com o sentimento de culpa, não vai haver cura nenhuma. Não vai haver. Então, é o seguinte, como nós vamos falar hoje, se vocês estão aqui neste planeta, têm de ter um pai, têm de ter uma mãe. Pouco importa se foi, como é que se diz, que a mulher foi engravidada. Teve de haver um homem que deu um espermatozoide. Estão a compreender? Tem de haver um pai. Venham cá com histórias. E tem de haver uma mãe. Senão não estás aqui. E como ninguém sabe o que é que está na barriga da mulher, ninguém sabe o que é que vai sair dali. Ninguém sabe, é um mistério. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém fez o que lá está dentro. Portanto, eu sei o que faço, vocês também. Estão-me a seguir ou não? Por favor, é muito importante. Eu vou devagarinho, porque eu já nado nisto há muito tempo. Às vezes posso falar uma língua que só eu entendo. Então, se não estão a seguir, António, espera aí, podes explicar. Portanto, isto é interativo. Então, todos nós estamos cientes que não fazemos filhos. Quem é que faz filhos? Como é que se faz uma cabeça? Como é que se faz um coração? Como é que se faz os intestinos? Como é que... Sei lá. Nem eu nem ninguém sabe. E os cientistas vão morrer todos a tentar compreender como é que isto acontece. O espermatozoide é invisível ao olho. Mas ele existe. Então quer dizer que há uma visibilidade, por muito microscópica que seja. Mas antes dele havia apenas uma frequência que em si era invisível. Ora, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que tudo o que está no visível é a expressão, manifestação do invisível. Então, o meu pai, se esteve ausente ou esteve presente, ou foi isto, ou foi aquilo, é meu pai, fui eu que o escolhi. Fui eu que o escolhi. Está no meu interesse de compreender porque é que eu escolhi um pai assim. A minha mãe, seja o que for que ela seja, é a mãe perfeita. Ai, foi autoritária e batia, mas não sei o quê. Foi a mãe perfeita, foi o que tu escolheste. Agora resta compreender porque é que tu escolheste isso. So far, so good. Estão-me a seguir. Ora, quem conhece o António sabe que eu não conto histórias. Portanto, se eu falo é porque sei, quando eu não sei, cala a boca. Ora, claro, aos 6 anos o meu pai foi à procura de uma vida melhor. Perdeu-se. Quem leu Destinado sabe um pouco a história. Mas o que importa é que aquilo que eu quero transmitir, que é para vocês poderem fazer a vossa análise e começar a entrar na autocompreensão, a autoaceitação. É isto
começamos logo a curar a criança interior. Ora, esta linha aqui em cima é a linha do coração. Ora, claro que normalmente está nas duas mãos, não é? Então, se eu colocar as linhas uma a pé da outra, como estão a ver ali, o que é que acontece ao meu dedo mindinho? Estão a ver a diferença? Estão a ver a diferença? Uma grande diferença. Esta é a minha mão esquerda, esta é a minha mão direita. Nós somos divididos em duas partes. Ora, esta é a minha mão passiva porque eu sou destro. Então fala do meu passado. Fala daquilo que foi. Mas não é. Aquilo que foi. Mas não é. Mas é a minha memória. É também o meu tesouro. E como a minha mãe, o meu pai estava ausente, a minha mãe fazia das tripas coração, mas vivia no medo, porque são gerações do pós-guerra. Ora, há aqui algumas pessoas que provavelmente são da minha idade ou um bocadinho mais velhos, mas outros também não são assim tão jovens, não é? Bem, há aqui alguns que são bastante jovens. Mas geração de pós-guerra. Vocês sabem o que é que isso quer dizer? Formatados pelo medo, pela insegurança. E é por isso é que os velhotes, se eu posso usar o termo, não deitavam nada fora. Porque pode servir. E um dia pode servir. E aquele medo. Então, eu fui criado os meus primeiros 14 anos, até aos 16, mas os primeiros 14 anos sem pai. E uma mãe com muito medo e muito autoritária e muito controladora. Conclusão, o meu dedo mindinho da esquerda curto. E o António teve muitos problemas de garganta. Porque está a garganta. A minha irmã teve o cancro da tiroide. Não tenho a certeza se foi aos 21, 22, acho que foi qualquer coisa assim, não me lembro. E teve de ser cortada, tirar a tiroide. António, Ora, eu sou 2 segundos. Sim. Diz. No caso de Mindinho acertar na linha da falange. Portanto, é tudo uma questão de grau. Grau. Quanto mais pequeno, mais intenso na castração. Quando está a resvés, quer dizer que está mesmo, como a gente diz, borderline. Portanto, já está... No máximo da castração? Não. Ok. O máximo da castração é para baixo. Ok. Portanto, assim começa a tocar na linha, já começa a tocar na confiança própria. Quando ultrapassa, quer dizer que a pessoa já adquiriu uma confiança própria. E compreendam o que é que isso quer dizer, confiança própria. Outra coisa, será que ele está torto ou direito? Ora, tudo o que é torto não é direito, não é? Obviamente, tudo o que é torto não é direito. Quer dizer que a pessoa, se é torto, quer dizer que a pessoa tem dificuldade em exprimir a sua verdadeira convicção. E pode mentir. Não é necessariamente mentir às pessoas, mas vai-se mentir a ela própria. Por exemplo, vai dizer sim, quando na realidade até não lhe faz jeito nenhum. E vai dizer não, quando na realidade não lhe faz jeito nenhum. Portanto, é isso. Portanto, tudo o que é torto não é direito. Então quer dizer que não flui direito. Por exemplo, muitos políticos têm o Mercúrio torto. Torto. Muitos artistas e muitos comentadores torto. Quer dizer que a comunicação deles está condicionada. Condicionada devido àquilo que pode ser dito e àquilo que não pode ser dito, por exemplo, na televisão ou em política.
Este é o dedo da afirmação. Este é o dedo da confiança, este é o dedo da afirmação. Ora, no homem é normal que seja mais curto do que o anelar. É normal. Na mulher, não. Na mulher não é normal. E toda a mulher que tem o Júpiter mais curto do que o Sol vai ser submissa. Vai ter medo de se afirmar. E isto tem a ver com os primeiros 14 anos de vida. Vamos curar a criança interior. Ora, aos 18 anos eu fiz aos 17, 18, portanto 17 e meio para a frente, fiz um salto quântico nessa área. Portanto, entrei nas artes marciais, tinha um contrato sagrado com um primo de aliança, que era um 19-1, para quem conhece a numerologia, de destino, com um 8 na personalidade. Uma pessoa muito venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. Então é como ir de 0 para 100. Quer dizer, eu só mudei o problema de lugar. Não sei se estão a ver. António, desculpe interromper. Portanto, nós vamos ver, e como eu tive a verificar as duas mãos, portanto é diferente, uma e na outra. Qual é que nós, aquela que escreves. Ok, obrigada. A mão com a qual tu escreves é a tua mão ativa, é a tua mão que fala daquilo que está a passar agora. E aquilo que se vai passar num futuro imediato. Ora, o que é que acontece, portanto... Dois segundos. Só 2 segundos. Só 2 segundos. Porque depois eu vou esquecer de dizer e vocês ficam pendurados na história. Ora, este primo meu, que depois acabou por se divorciar, ou divorciaram-se, fez sair de mim tudo aquilo que podia ser visto como mal, rebelde, ego. E nas artes marciais, eu com aquela vontade de agora ser alguém, portanto, fui longe nas artes marciais. Tornei-me rebelde. Quer dizer, passei de não ego a um ego muito forte. E nós vamos falando disto. Depois podia ter-me autodestruído, mas não o fiz devido a outros contratos que eu tinha com outras almas que eu fui encontrando no caminho, como vocês. Já lá vamos, diz Ana Paula. Então, a minha dúvida tem a ver com o dedo pequenino. Da mão ativa refere-se à mãe ou não tem nada a ver com a mãe? Eu só fiquei confusa com isso. Não. Mãe ao pai, portanto, ou que seja quem... Portanto, ok, é uma boa pergunta, porque assim vou esclarecer perguntas que podem não ser postas. A mão ativa é a mão que me mostra, que define como é que eu estou a viver isso. Agora, a mão passiva foi o que foi formatado, foi o que foi programado. No meu caso, por isso é que eu mostrei, fiz uma mutação. Porque ele cresceu e então deixei de ter problemas de garganta. E a minha comunicação agora é uma comunicação que não impõe, portanto partilho. Vocês lembram-se de dar o exemplo muitas vezes, mas tu vais buscar água com isso. Lembram-se deste alguns de vocês? Portanto, tu queres assim, dá-te jeito, serve a tua causa, tu gostas, está tudo ok. Eu não faria isso, porque francamente, mas já não imponho. Aquela resposta do meu espírito que o Robert, como disse, quando eu estava naquela frustração, e ele diz: António, a luz é para ser transportada delicadamente. Nunca a forces, mas vive-a plenamente. O António não compreendeu bem o que é que isso queria dizer naquela altura, porque já lá vão muitos, há mais de 30. Hoje eu compreendo muito bem.
transporta a tua luz, mas nunca a imponhas. Quem quer beber dela, vai beber. E acabará por beber suficientemente para que a sua luz acenda e descubra a sua própria luz que lá está dentro. Mas impor, ainda ontem eu disse, eu atravessar a rua para dizer ao meu vizinho, francamente, eu tento te ajudar, isto não está a funcionar. Não. Eu não quero ajudar ninguém. Eu estou pronto a ajudar, seja quem for. Eu não tenho o direito de querer nada para ninguém. Eu sei lá qual é o contrato da pessoa. Essa pessoa tem de viver mesmo aquilo. Agora eu vou-lhe roubar a experiência. Não se esqueça o que eu estou a dizer. Porque em Portugal tem muito esta mania de roubar as experiências aos outros. Ai, coitadinho, vamos fazer isto. Ele pediu-te alguma coisa. E depois o que é que acontece? Acontece que... já vistes. Então eu ajudei-o. Então ele não foi dizer isto de mim. Francamente, eu fiz aquilo de coração. Se calhar faz eco para aí em qualquer lado, não faz? Ou já ouviram alguém da vossa família? Então não ponham o nariz onde não são chamados. Se alguém pedir alguma coisa, nós estamos prontos. Se não pediu, quem sou eu para decidir o que é bom ou não para a pessoa? Então, a mão passiva fala do nosso passado, como é que ele foi esculpido, formatado. Se eu sou canhoto, obviamente que é o contrário. A minha mão ativa é a esquerda. Quando nós falamos de ativo, estamos a falar em movimento. Portanto, o cérebro, que está formatado, tem programações, vai passar pela mão, que nós favorizamos. E é por isso é que ela muda. As linhas mudam, as linhas mexem e altera. Por exemplo, uma senhora que eu encontrei em 2000 a primeira vez foi em 2001 e a última foi em 2023. Portanto, o polegar é o leme da personalidade. Se ele vai muito para trás, quer dizer que a criança foi formatada a fazer jeito, a ir com a coisa. Está tudo bem. Quando vai muito para trás, muito social. Mas não quer dizer que viva a sua verdade. E esta senhora, o polegar fazia assim. Fazia assim. Não fechava mais. Assim. Conclusão, não vai até ao fim das suas convicções. Passa sempre em segundo lugar. Porquê? Castração de infância. Há 8 ou 9 irmãos, ou qualquer coisa assim. Ela compreendeu, ela trabalhou, começou a respeitar-se. Começou a fazer a terapia do espelho. Começou a abraçar a criança interior. E até acabou por se divorciar. E de se posicionar na vida, agora, esta é a minha vida. Os meus filhos, não. Porque toda a gente fazia tudo e mais alguma coisa com ela. Quer dizer, compra um carro para ela e o filho vem buscar o carro e ela está sempre sem carro. Sempre. Estão a compreender o que quer dizer? Ora, ela fez essa mudança e agora o polegar já faz 90 graus. Ora, se o polegar faz 90 graus, quer dizer que eu tenho a capacidade de intenção e de ação a meu favor. Vou até ao fim das minhas convicções. Ora, eu senti que a criança interior, portanto, aquilo que eu tenho a partilhar convosco, e espero deixar muito valor hoje, estes. E acho que não é cursos universitários, vocês vão se lembrar muito bem daquilo que eu estou a dizer. Então, esta é a comunicação, é a confiança. E se ele é curto, eu tenho de ir aos primeiros 7 anos, aos primeiros 14. Porque se ele é curto, eu vivo no medo. Falta de confiança, insegurança.
Ora, vocês são capazes de compreender o que é que isso faz no adulto. Não são. Portanto, as coisas não estão a funcionar bem. Como é que elas podem funcionar bem? Se eu não tenho confiança em mim. Se eu sou inseguro. Por exemplo, uma pessoa insegura, uma pessoa com falta de confiança, é uma pessoa que se vai explicar muito. É uma pessoa que se vai justificar. E quanto mais se explica e mais se justifica, mais fraco fica. Estão cientes disso? Estão? Sim. Quem é que estava a perguntar? Desculpe. Sou eu, Lúcia. Posso fazer uma pergunta? Sim. Quando a mão ativa... Agora quer dizer que é confiança. Desculpa, paraste, a net parou para ti. A mão ativa está mais curto, o mindinho, do que a mão passiva. Quer dizer que a pessoa foi perdendo confiança? Vou-vos dar um exemplo. Quando acontece o que... Eu não vou dizer que é raro, porque vejo muitas vezes. Mas não é o que acontece mais. Por exemplo, não estou a dizer que é o teu caso aquilo que eu vou dizer, mas será um caso para tu analisares. Sim. Ora, quando a passiva, por exemplo, o dedo de Mercúrio, ou mesmo o dedo de Júpiter, é mais longo do que na mão ativa, então quer dizer que o teu casamento ou a tua responsabilidade como mãe ou como mulher enfraqueceu a tua afirmação ou a tua confiança. Muitos dos casos que eu vi é a presença do marido que é muito intensa e muito forte e a mulher enfraqueceu. Mas não quer dizer que seja só por causa do marido. Muitas vezes é isso. Mas, como eu disse e digo outra vez, portanto, repito, por causa das responsabilidades. Olha, teve 3 filhos, ou tem 3 filhos, e tem toda essa dinâmica da casa. E os filhos, portanto, a idade é próxima uns dos outros. E depois o marido que não tem paciência para os filhos. E e não sei mais quantos. Mais um fator. Deve ser analisado. Deve ser analisado para ser trabalhado. Porque vai afetar o sistema imunitário, vai afetar a saúde da pessoa. A vários níveis. Sim, quem é que falou? Desculpe que eu não... Cláudia. Cláudia, sim. Então, o facto de termos um acidente que nos faça alterar os dedos, por exemplo, eu caí e este dedo ficou torto derivado a uma queda. Mas conheço pessoas que tiveram acidentes e cortaram as pontas dos dedos ou um dedo torto. Também tem a ver com isso? Também dá para fazer essa leitura? Portanto, vamos começar pelo princípio que os acidentes não existem. Não há acidentes. Meu pai, por exemplo, perdeu a mão toda. Mão esquerda. Mão esquerda. Também existe? Mas o teu pai era destro. Destro. É. Ele ainda é vivo? É. Ok. E quando tu falas com o teu pai, és capaz de ver se por acaso ele é uma pessoa que fechou a porta ao passado e vive o presente e... Não, vive muito o passado. Vive muito o passado. Até ao contrário. Isso é um caso... portanto, é um caso, digamos, raro, que necessitava de uma certa terapia, estás a compreender? Porque é um dos dois. Ou a pessoa corta com o passado, ou a pessoa fica agarrada ao passado sem a capacidade de o compreender e de o limpar, curar e purificar. Mas isso... Diz. Claro, eu não posso elaborar muito nisso porque íamos estar aqui há muito tempo, ok? Porque quando nós perdemos uma mão, é uma situação kármica que tem a ver com memórias passadas, em vidas passadas, e nós temos de compreender o que é que fez na vida dos outros aquilo que nós lhe tiramos. Mas isso é outra história, não é para aqui hoje.
O meu indicador, a mão destra, é mais curto o da mão. Segundo o que eu estou a ver, tu tens as mãos assim. Não podes estar a calcular nada assim. Tem de ser bem direito. Sim, mas se eu fizer bem direito, é mais curto. Mais curto. Portanto, Mais a melhor forma é a bola aqui. Estão a ver esta bola? Nós pomos a bola assim e depois fechamos a mão. Para ver. No meu caso, eles são todos ligeiramente mais longos na mão direita. Portanto, É mais baixo. a bola... A mão direita é mais baixo. Pronto. Mas eu já é mais baixo que o anular. Pois, mas escuta, Cláudia, nós não estamos aqui em consulta contigo, por favor. Sim, sim. Então estás aqui para absorver a informação e depois tu farás o que quiseres com a informação. Então, se o mercúrio é curto, vamos definir o que é curto. Tem de estar abaixo da falange. Ok? Se ele estiver acima 1 milímetro, 2 milímetros, portanto, a pessoa já ganhou confiança, mas depois há sempre a parte da intensidade. Quanto maior, ok? Mas nós estamos aqui para a criança interior. Nós estamos aqui para um curso de biotipologia. Se ele é curto, a criança interior necessita muito de ser cuidada. Necessita muito de ser cuidada. Mas faz diferença, António, ser a mais curta da esquerda e da direita? Faz diferença? A direita... Um é o passado e o presente, é isso? Sim. Então nós vamos analisar... Nós estamos aqui, somos adultos, vamos analisar a mão ativa. Okay. Essa é A mão passiva não está ativa, mas tem uma história. Mas não é ela que governa. Mas a da criança interior é ativa ou é passiva? Essa é a minha dúvida. É as duas. É as duas. Ora, se a mão ativa, portanto, o meu como está bem acima da falange, quer dizer que a minha criança interior está curada. Ou está com a capacidade de ser curada. Ou ganhou confiança, ou está no bom caminho. Caso não, então necessito, porque continuo a ser afetado pelas memórias, as programações. Então essa da passiva é maior do que o da ativa. Isso significa que a criança interior regrediu em mim? Quer dizer que a tua evolução, devido ao que se passa na tua vida, podes ter perdido confiança. Podes ter perdido confiança, podes ter perdido a capacidade de te afirmar, o que é mais raro, não é muito comum, mas acontece. Então aí nós temos de analisar o que é que se passa no nosso círculo de existência. Ok, então fica para a próxima consulta. O que é que se passa? Mas agora é o seguinte. Eu estou aqui a dar informação, não estou aqui a analisar, ok? O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que muitas vezes vocês pensam que estão a ver uma coisa e afinal não é nada disso. Ok? Portanto, quando eu dou consultas, para quem teve consultas comigo, faço sempre, digo para pôr assim e para virar para mim assim. E até depois digo para fazer assim. Para quem teve consulta comigo, lembra-se. Portanto, eu faço assim, assim, que é para ver o tamanho e como é que se diz longe? O comprimento dos dedos. Então, não se esqueçam dessa parte, ok? E também o leme da personalidade. Até agora, estão a fazer compreender ou eu devo ir um bocadinho mais profundo? Estão a fazer compreender? Ok. Sim. Eu vou repetir antes de entrar no outro. Porque existe mais um dedo que conta. Porque há um dos 5 que não conta. Ou seja, não... Pode só voltar a explicar o indicador, por favor. O indicador é a nossa capacidade de se afirmar. No homem é normal ser mais curto do que o Sol. É normal. Na mulher, não. Na mulher deve estar no mesmo comprimento ou maior.
1 milímetro ou 2. Se não tiver significado. Quer dizer que tem dificuldade a afirmar-se. Por exemplo, olha, vamos ali hoje. Quer dizer, não me apetece muito ir, até estou cansado, não sei o que, não sei quanto, mas ok, vou. Não tive a capacidade de me afirmar. Dizer, olha, escuta, gostava muito de ir, mas hoje não dá. Porque, claro, há um medo. Há logo um medo. E vem da mãe, ou vem do pai, ou vem dos dois. Lá de trás. Portanto, afirmar-se, portanto, é ser capaz de viver com a decisão. Se eu não vou, ela vai ficar zangada, pá. Está bem. Então tu vais, ela não fica zangada, mas tu ficas doente. Bravo! Ei, super! Não é? A escolha é tua. Ora, claro que toda a mulher que tem o dedo indicador do tamanho do sol ou maior e o polegar faz 90 graus, não sei se estão a ver, já não é assim tão fácil. Estão a seguir? Sim, só tenho mais uma questão. O António diz que houve a transformação e que no seu caso ficou maior. Portanto, nós agora, já adultos, a trabalharmos a criança interior e a ganharmos esta confiança e tudo isto, vai haver modificação? Vai haver uma modificação. Bom. Portanto, está cientificamente e medicalmente, se posso dizer a palavra, provado que os nossos ossos mudam todos. 2 vezes por ano. Todos os 6 meses os teus ossos mudaram. É por isso que são precisos 6 meses para curar um braço partido, uma perna partida. Cola tudo. Porque o nosso corpo não é sólido. Portanto, a nossa pele, que é o órgão maior que nós temos no corpo, muda 12 vezes por mês. É por isso que há muito pó em casa. Epá, não sei onde é que vem este pó. Tenho sempre as janelas fechadas. Pois, imagina, a pele é tão... Tens 5 pessoas em casa e imagina 5 peles por mês. Interessante, não é? 6 mil milhões de células diariamente saem do teu corpo e entram no teu corpo. E como o corpo não existe, é uma manifestação da consciência que faz com que ele tenha a forma que tem. Então a consciência muda, o corpo muda. Por exemplo, o cancro. Vou falar do cancro, por exemplo. Ora, vamos analisar cientificamente como é que este corpo é feito. É feito de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, água e eletricidade. Nenhuma destas substâncias é cancerosa. Nenhuma. Nenhuma. Não há cancro em nenhuma delas. No entanto, os cancros aparecem em alguns corpos. Não. Não aparece, não. Nem pensei nisso. São colocados lá. Pelo consciente. A pessoa permitiu, a pessoa atraiu, a pessoa colocou. Um ser colocou. Como depois pode remover também. Porque o corpo é uma máquina extraordinária, mas na realidade são só partículas que pertencem à Terra. E não são responsáveis pela forma que tomam. Portanto, as partículas não são responsáveis pela forma que tomam. É a consciência por detrás dessas partículas que faz com que uma forma seja forma. Então, entram na forma, saem da forma, entram na forma, saem da forma. Ora, vou recapitular antes de falar do 4º dedo. Este é o dedo da confiança. Como é que eu comunico aquilo que eu sinto? Como é que eu comunico aquilo que eu sinto? Não sei se vocês são capazes de ver o valor disto. Como é que eu comunico aquilo que eu sinto? A minha expressão. A minha confiança. Agora, se ele é muito longo, a pessoa também pode entrar na vaidade. Tanta atenção. Portanto, isto é só para ficar este pormenorzinho. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra.
Quando é muito longo, claro que se ele é bem dirigido e bem governado, é um grande comunicador. Falar em público, articula, escreve, coreografia. Mas há sempre um sideline com isso. Era uma das questões que eu estava para colocar. Era se ele era muito longo, se ele podia indicar também o ego e não sei a que nível há algum autoritarismo, não, António? Não. Se ele é muito O ego. longo, não tem a ver com o ego, tem a ver é com a superficialidade. Ok. A pessoa é superficial, é um fala-brata, mas pronto, tem os seus prós e contras, estás a compreender? Também vai vender tudo e mais alguma coisa. Não sei. Mas é um ser muito mais alegre também. Vocês vão ver que é um ser muito, muito alegre e mais social e articula e vão ver. Portanto, claro que quando nós estamos nesta área de estudo, ver televisão é estar sempre a analisar quem está na televisão e compreender o que é que está por detrás daquilo que está a dizer. Pronto, eu já estou habituado, mas no princípio é mesmo mentiroso. Eu estou a ver. Mas hoje é diferente. Ok. Claro, sem muito que se lhe diga, mas vamos ficar com os pormenores de base. Ok? Se ele é curto, vocês têm de abraçar a criança interior. Façam uma terapia com a criança interior. Visitem a. Como é que eu ia dizer? Porque o pai pode estar vivo, pode ter sido embora, mas, portanto, telepaticamente, chamem-lhe o que vocês quiserem, comuniquem com o pai. Como é que foi o pai? Tive uma cliente esta semana, dedo mindinho, super começa com S, curto, uma rapariga de 32 ou 34 anos, presencial, que com 2 filhos, não é casada, mas é a mesma coisa hoje. Praticamente os casamentos já não é algo que seja corrente. E o seu companheiro pediu-lhe, gostava de ter uma experiência a 3, mas com um homem, porque era bissexual. Houve uma primeira experiência com um, gostaram, uma segunda experiência com outro, gostaram muito e agora veio para casa. Então dormem os 3 na mesma cama. Portanto, uma mulher com 2 homens e agora está a começar a ter ciúmes porque o seu companheiro está a ser muito agarrado ao outro. A vida de terapeuta não é fácil, digo-vos desde já. Complicado. Ora, o que é que se passa aqui? Tica. Vamos aos primeiros 7 anos, primeiros 14. Falta do pai. Ela, destino 15-6. 3 de personalidade. Falta do pai. Quer dizer, não está bem com a situação, mas está pronta a aceitar tudo porque não quer deixar o... Não quer... pronto, vai aceitar tudo. Estou-vos a dar o exemplo, podia dar mais. Este é um bocadinho radical, mas é mesmo assim. Ora, claro, eu como terapeuta sei para onde é que isto vai, não é? Mas eu não tenho o direito de ir mais longe do que devo. Ela, quando subiu a porta lá em cima, disse que, pronto, estou muito claro que eu não tenho julgamento, não tenho opinião, tenho leitura. E ao analisar aquilo que eu acabei de vos mostrar, sei de onde é que vem a situação. Ela diz que vai voltar porque tem mesmo de voltar. Ora, o que é que eu estou aqui a tentar vos dizer? Curto também. Conclusão, está pronto a aceitar tudo e mais alguma coisa. Como quando
quando nós sabemos, porque não é preciso curso universitário, sabemos que eu ainda não vi. E posso-vos dizer, vocês estão face a face com alguém que já viu muita gente. Mas eu ainda não vi nenhum triângulo funcionar. Ter uma... Não é isso, desculpa. Nunca vi nenhum triângulo ter um bom fim. Nunca. Não sei se vocês já viram. Eu nunca vi ainda. Há sempre um problema grave, explosivo, nuclear. Então, para quem está sério aqui, que tiver, se calhar vocês têm vidas com triângulos, vocês pensem melhor. Estou a brincar convosco. Ora, estão-me a seguir até agora? Então, estes dois está bem claro. No homem, se é tão longo como o Sol, temos de fazer atenção. Porque o ego, o extra confiança, o não olhar a meios para atingir fins, está muito presente. Ok? Está muito presente. Não quer dizer que esteja a viver isso. Está muito presente. Porque tem a capacidade de liderar, de orientar. Portanto, essa força de ego, força mental, força de... O polegar é o leme da personalidade. Como é que eu conduzo? Então, se ele vai muito para trás, é uma pessoa, portanto, é uma pessoa que depende de onde é que está o vento a soprar, a gente vai. Portanto, é o polegar do político. Não tens grupos. Tudo bem. O que interessa é correr bem. Não há problema. Quanto é que tu pagas? Oh, se pagares, não há problema. Facilmente. Mas não quer dizer que seja só isso. Quando é muito flexível, portanto, também vai ser muito flexível com tudo e mais alguma coisa na sua vida. Ao analisar os outros dedos, nós vamos ver os prós e contras, o que é que isso pode atrair na sua realidade. Depois temos o Saturno, que é o médio. Ok? Ora, antes de nós irmos ver a nossa infância, antes de eu mostrar a terapia daquela criança e tudo isso que tenho aqui, ora, para o meu é considerado curto. Estão a ver? Porque para ser longo tinha de ter pelo menos metade da falange, tinha de estar assim. Assim já seria longo. O meu é extra curto. Extra curto mesmo. Mas se for muito longo, portanto, agora vou-vos dar a leitura, está bem? Quando é extra longo, ou quando é longo, quer dizer que ultrapassa metade da falange do Sol, quer dizer que a pessoa é uma pessoa de como é que eu ia dizer, que vai obedecer, uma pessoa de regras. Portanto, está ali um stop, mesmo que seja no meio do deserto, está ali um stop, a gente para. Portanto, é uma pessoa de regras. Quer dizer, não questiona. Opa, mas quem é que escreveu isso? Não. Está escrito. É assim. Portanto, estas pessoas são as pessoas que encaixam muito bem em corporações. Porque as corporações têm regras. É assim e não se discute. É assim, acabou. Não são autónomos. Quando ele é curto, é uma pessoa que questiona sempre os porquês. Mas porquê? Mas porquê é que eu faria isso? Então, mas quem é que disse? Prós e contras nos dois lados.
Ora, toda a pessoa que tem o Saturno curto é uma pessoa que não gosta nada de receber ordens de ninguém e vai questionar. Então, pôr essa pessoa na polícia, ou seja, onde for, vai ser complicado. Seja onde for que há regras, estão a compreender? Portanto, é uma caixa de regras. Ou numa corporação que é assim. Vai ser muito complicado. Quer dizer, não vai, porque ele vai-se embora. Não vai ficar lá. Estão a compreender? Pronto. A senhora diz Carla. Carla está onde está? Diz Carla. Boa noite. Bueno. Há pouco falou, uma das colegas falou em caso de acidente. No meu caso fiquei sem a ponta do Saturno da mão esquerda, da passiva. Isso tem uma leitura própria? Ou, Ora, como está na mão esquerda, não está ativo no teu cotidiano. Percebes? Não está ativo, porque tu és destra, certo? sim, Ok. sim. No entanto, como está na tua passiva, há de ver no teu privado a irritabilidade que tu podes sentir face àquilo que está a passar no teu privado. Por exemplo, com a família, com o marido, com os filhos, com os familiares, com amigos. Tudo no teu privado analisa, faz essa análise. Ok. Porque se ele é mais curto, ou, portanto, o acidente na mão esquerda, que é a mão passiva, também é a mão privada. Para quem seguiu o curso da quirurgia, portanto, é o lado dentro da porta de casa. Ok? Então, se tu sentes uma irritabilidade, mas como na ativa pode estar mais longo, então tu engoles sapos. Não sei se isto diz alguma coisa. Diz. Ok. Obrigada, professor. Ok. Então, vamos compreender. Ora, nunca pensei em tempo algum falar destes dedos hoje, nesta teoria. Mas como eu peço ao Roberto, olha, põe as boas palavras na minha boca para que ambos possamos fazer uma diferença positiva neste encontro, e depois as coisas saem, e depois até faz muito sentido. Assim sinto eu. Como está em vídeo, vocês não se vão esquecer, e também está um vídeo à parte em High Definition, para depois enviar para vocês, para não se esquecerem desta parte portanto, faz parte da biotipologia congénito e genético. Congénito vosso, genético absorvido. Ok? Se ele é curto, trabalhem a vossa confiança. Tens alguma coisa para dizer? Opa, diz antes de morrer. Vai satisfazer toda a gente? Nem pensar. Não houve ninguém, absolutamente ninguém, que satisfizesse toda a gente. Nem Cristo, nem Buda, nem nada, 000, nobody. Então vocês nem tão pouco tentem. Afirma-te. Se não te convém, opá, diz que não vais, ou diz que não podes, ou diz que não dá. Mas respeita-te. E se este é curto na mulher, ela não se respeita. E depois o que é que acontece? Acaba por dar origem a situações. Quer dizer, então, mas ontem disseste que estava bem e agora estás-te a queixar hoje. Percebe? Porque estão a compreender? Porque não é firme no momento. Não é. Pronto, não é concreta. Estão a compreender o que eu quero dizer? Isto está a fazer algum sentido para vós? Então, confiança. Afirmação, vou até ao fim das minhas convicções, como é que eu conduzo a minha personalidade, e depois, se sou uma pessoa que gosta de regras, que vive bem nas regras, ou que não é bem nada mesmo. Então, autónomo ou em regras. Pronto.
tudo tem a ver com a criança interior. Já lá vamos. Diz Vera. Professor, então e aquelas pessoas que nós encontramos em terapia que não conseguem mesmo afirmar a sua verdade? Não só para com os outros, mesmo com elas próprias. Podemos aconselhá-los, pelo menos com elas próprias, a escrever essa verdade. Vai auxiliar? Nós vamos fazer aquilo que a gente pode fazer quando pode ser feito, não é? Sim, isto em conselho. E a pessoa diz, não, mas eu não consigo. E está tudo bem. O que é que queres que eu faça? Não vou obrigar ninguém a fazer nada, não é? Eu estou aqui, como eu digo, atenção, eu sou apenas o mensageiro. Você faz o que você quiser com a mensagem. Quantas vezes eu digo, se fosse eu faria assim, mas eu não sou você. Mas se eu fosse você, que não sou, mas se eu fosse, sabendo o que eu sei, fazia assim. Porque depois o resultado era este, assim. Estão a compreender? Agora, claro que não estamos aqui para isso, mas de uma certa forma até estamos. Vamos favorizar. Portanto, a pessoa sabe que tem dificuldade a afirmar-se no sim e no não. O facto de estar consciente pode-se programar de manhã. Portanto, até pode utilizar o tal EFT. Portanto, afirmar-me, eu vou-me afirmar sem impor, sem fazer mal a ninguém. Quem concordar, concorda. Quem não concordar, olha, não concordo. Temos pena. Paciência. Ora, isso é ser fiel à sua alma. Os nossos espíritos guias adoram ver esse grande passo quântico que nós fazemos quando nós somos fiéis à nossa alma. Portanto, tive uma vez um grande amigo. Eu estava em Portugal, estava no bairro das Morenas, e eu começo cedo e o meu trabalho é falar é mental. Pronto, é um trabalho que, quando chega-se ao fim do dia, não me apetece dizer nada, nem me apetece estar com ninguém. Vamos dar a fazer uma caminhada em silêncio, e como eu digo muitas vezes, ainda bem que estou casado com a mulher que estou casado, porque ela compreende, ela também gosta da sua paz e do seu sossego, então não me vem picar o cérebro. E recebo um telefonema. Olá, olha, estou de passagem, posso passar por aí e dar-te um abraço? Eu disse, não, amigo, não. Mas é só... não, escuta, o dia foi pesado, depois do jantar, ele ficou naquela altura, foi em 2015, deve ter ficado fogo. Sério? Não, eu fiz uma promessa. Essa promessa foi feita a mim e à minha esposa. Depois das 7 horas, depois das 19 horas, eu não estou disponível. Acabou. Eu levanto-me às 5 da manhã, acho que 19 horas da noite, ter tempo com ela, estar com ela, mesmo se não fazemos nada, estou com ela, e o meu casal, se calhar, tem durado por causa disso 40 e tal anos. Estão a compreender? Porque se ela me dá todos os dias da semana, acho que ela merece um pouco de mim todos os dias, um pouco, pelo menos, não é? É a minha filosofia. Não quer dizer que seja a filosofia. É a minha. Não, desculpa, não dá. Não dá. Escuta, não vou dizer o nome porque alguns conhecem. Não dá. Não. Peço imensa desculpa, não dá. Depois é outra coisa. Pronto, eu não vou para aí. Porque eu ia dizer, é o Canadá. Tanta gente no Canadá são países nórdicos. A gente não incomoda as pessoas depois de uma certa hora. Não se telefona às pessoas antes de uma certa hora. É assim. Mas os latinos é mais convívio. Então passo por aí. Ou aparecem sem terem que serem convidados. Isso não se faz na minha casa. Não se aparece aqui sem ser convidado. Não é quem é que tem razão ou quem é que não tem razão. Isso não interessa. Afirmação e confiança. Acabou. Então façam essa análise, está bem? Tá bom?